A relação do PT com a Petrobras no passado fez os investidores promoverem uma verdadeira enxurrada de venda de ações da empresa, que já perdeu 20% do valor de mercado desde a eleição de Lula, há 2 semanas mais ou menos. Os papéis da petroleira brasileira, que fecharam o pregão na véspera do segundo turno a R$ 32,57, despencam dia sim, outro também, e atingiram na quinta o menor valor em quase 4 meses. O presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo com as ações da estatal cotadas a R$ 12,81 e elas chegaram a R$ 37,72 após um bom desempenho no primeiro turno. Paulo Figueiredo, o mercado financeiro já entendeu como serão os próximos 4 anos? Eu tô achando divertidíssimo, Carlos, vou te falar a verdade, porque eu tô vendo aquela turma, Helena Landau, né? Foi conselheira econômica da Simone Tebet na campanha, depois declarou voto no Lula. Armínio Fraga, meu professor, que também era pró-Lula. O próprio Henrique Meirelles desejando boa sorte para as pessoas e dizendo que o Lula dilmou. Essas pessoas são economistas razoáveis. Falta a eles um pouco de capacidade de entender o cenário político para ver para onde as coisas vão se movimentar. Ora, a primeira coisa que o Lula fez foi virar e pedir uma PEC que era um cheque em branco. E aí todo mundo age de forma surpresa. Essa chamada PEC de transição, eu prefiro chamar de PEC tsunami, porque ela é uma destruição completa das contas públicas brasileiras e uma volta aos anos de 2014 e 2015, quando Dilma Rousseff, do PT, indicada pelo Lula para ser sua sucessora, exaltada pelo Lula durante a campanha, deixou o Brasil na sua pior recessão da história. Pior ainda do que a pandemia de Covid-19. Eu sempre digo, PT administrando o país é pior do que qualquer pandemia. Então, o Lula resolveu com essa PEC pedir um cheque em branco para sair gastando que nem um doido. E o que ele faria com essa gastança? Né? O programa Minha Picanha, Minha Vida? Talvez. Mas, além disso, o que ele faria era comprar o silêncio, a paz, um pouco de paz popular, distribuindo benesses, e mais do que isso, comprar o que falta do Congresso, para ter certeza de que ele não teria oposição. Ora, existe um mito de que o Lula fez uma boa gestão das contas públicas quando foi presidente. Isso é um mito. Hoje no Morning Show li até os números. O governo Lula, quando assumiu, o Brasil tinha alguma coisa, o governo federal arrecadava alguma coisa como 680 bilhões por ano. No último ano do governo, no penúltimo ano do governo Dilma, né, 2014, o governo federal arrecadou quase 1,4 trilhão, ou seja, mais do que o dobro. E foi assim que o governo Lula fez contas fiscais arrumadas. Ele deu sorte de que a economia mundial vinha muito bem, o Brasil teve um crescimento econômico por conta da demanda mundial por commodities, basicamente, e pelo aumento de gastos públicos, que num primeiro momento gera, sim, crescimento econômico, e depois, quando a maré virou, o Brasil mergulhou na depressão. Então, falta a esses economistas que eu citei aqui um pouco de memória e um pouco de entendimento de política, entendimento de para onde as coisas vão. E agora, a única coisa que eu tenho para dizer para eles é o seguinte: vocês estão assustados, queridos? Faz o L. Fernão, estávamos vendo aqui nas imagens lá no fundo o Brasil do futuro. É o Brasil do futuro, mas pelo visto os investidores não esqueceram o passado, né? Isso aí é uma coisa tão simples, né? Tão antiga, tão velha. Por que a Petrobras já perdeu 20%? Porque o petróleo é deles, e eles levam isso a sério. Não tem institucionalidade em coisa nenhuma, né? Então, por que o dólar é a moeda do mundo? É pelo belo sorriso dos americanos? Não é. É porque o presidente dos Estados Unidos é o único do mundo que não pode fazer só aquilo que ele quer, entendeu? Ele é obrigado a fazer aquilo que é bom para todo mundo e que está nas instituições. Então, isso é que garante a estabilidade do dólar e faz com que o Xi Jinping, que só faz aquilo que ele quer, pegue o dinheiro dele e compre títulos do Tesouro Americano.
né? Para se proteger do que ele é. Né? Então, isso, quer dizer, é uma coisa tão antiga, tão ridícula. Essa coisa desses economistas aí, Armínio, essa gente, é tudo uma ciumeira de escolinha, é uma coisa sabe, pequena, né? São os caras michos, que andaram pelo mundo aí e não aprenderam nada, ficam sabe, é isso, porque não é possível que o Armínio Fraga não saiba o que move os moinhos da estabilidade da moeda e que o Lula não tem nada a ver com isso e que quem tem a ver com isso é o que o Paulo Guedes está fazendo. Então, carecas de saber, não é isso que determina o voto deles. É panelinha, é o que é isso, companheiro, é aquela coisa do Rio de Janeiro, o societyzinho do Rio de Janeiro, que você tem que ser de esquerda, que não tem... Tudo coisa desse tamanho. São caras que parecem muita coisa, mas são caipiras, né? São caipiras na mentalidade. O que foi, Paulo? Desculpa, não deu para ouvir aqui. Não, eu falei da Casa das Garças, o Fernão estava falando do Rio de Janeiro, né? A grande reunião dos economistas liberais. Eu fiz economia na PUC-Rio também. Então, é isso que o Fernão está falando perfeitamente. É o High Society do Rio de Janeiro, Beautiful People, onde um fica elogiando o outro, existe toda ali uma coisa de ficar bem com todo mundo, pessoal que assina carta pela democracia, e aí no final todo mundo acaba virando gestor dos seus próprios fundos, um indica para o outro, aí o dinheiro vai circulando sempre dentro da mão deles. Eu quero ver como é que está o resultado dos fundos desse pessoal e como é que vai estar daqui a pouquinho. Eu estou falando, eu vou ficar... Esse é o pessoal que eu vou ficar enormemente satisfeito em ver as consequências do governo Lula para eles. Infelizmente, tem que haver consequências. É a mesma coisa, estou passando aqui nos Estados Unidos exatamente pela mesma coisa. No Wall Street, apoia em peso o Partido Democrata, apoiou em peso o Joe Biden. O que aconteceu? As ações dos Estados Unidos, o Dow e o Nasdaq, o S&P estão tendo os piores resultados em anos, historicamente. Esse ano foi historicamente ruim. E aí o que acontece é que os fundos desses caras todos estão indo para o beleléu. Aqui não dá para dizer faz o L, né? Mas dá para dizer faz o B do Biden, porque é uma estratégia suicida, baseada, como o Fernão está dizendo perfeitamente, muito mais em puxar saquismo mútuo e sinalização de virtude dentro da sociedade deles do que efetivamente em cálculo puro político de entendimento do que é melhor para o país. Zé Maria, tarde demais para esse sinal de alerta aceso aí pelos investidores? Não. Há possibilidades de controle através da política, através do Congresso Nacional. Olha, Aros, os números, eles gritam, né? Escancaram. E os gráficos mostram a fotografia do governo do presidente Jair Bolsonaro, um governo liberal, aberto. Paulo Guedes tirou várias amarras, currais que existiam no governo, né? E cartórios ali setoriais, e gente que ganhava muito dinheiro com a burocracia, com a dificuldade de se lidar com o Estado. Tudo isso foi desamarrado. O governo do presidente Jair Bolsonaro andou muito, exatamente por ser o contrário, contramão do que quer o Lula, que é aquele controle central, apresentar as tais dificuldades e vender as facilidades. É assim o governo do PT. O que me impressiona é a inocência, e o Paulo tem toda razão, esse grupinho que aposta, tira onda de socialista, mas ganha muito dinheiro na Bolsa, e é assim que tem que ser, né? O capital aberto, ele tem que ser assim, prejuízos e lucros, né? São apostas, são propostas de grupos, e eles não sabiam quem era o Lula. O Lula fazia o mesmo discurso em campanha, vai ver que eles pensavam, ele está fazendo esse discurso aí porque está em campanha eleitoral. Aí vem o Lula e faz o mesmo discurso, mas agora ele já é presidente eleito. Aí o pessoal assustou, não sei por quê, porque foi ele, Lula sendo Lula, fazendo o discurso do Lula, né? E por que o pessoal assustou e que o dólar subiu tanto? É falta de confiança. O mercado é confiança, a vida é de confiança. Então, é essa fotografia, particularmente a Petrobras.
A Petrobras chegou no governo Jair Bolsonaro endividada, uma das maiores ou talvez a companhia mais endividada do mundo. Fez um acordo nos Estados Unidos, porque iria perder na justiça, né? Porque acionistas entraram na justiça diante da roubalheira, falou, alguém tem que pagar por isso, não sou eu, dizia o investidor norte-americano, e com razão, né? Isso não é mercado, o que estava acontecendo na Petrobras. E aí fez um acordo bilionário lá, em dólar, pagou tudo e mesmo assim a Petrobras melhorou, teve lucro. E depois ainda houve a administração de preços de combustíveis, tudo isso, né? De que as pessoas estão com medo? O investidor está vendendo? Se até agora a grande crítica que se fazia é a divisão de dividendos. Isso significa bons resultados, porque o naco maior dos dividendos vai para os cofres públicos, o maior investidor da Petrobras. Então isso para mim é um quadro perfeito, Aros, do que nós estamos começando a encarar, que é um governo de desorganizar e não de organizar, entrando companheiros sem critérios e administrando a Petrobras politicamente. Aí o próprio investidor, que é o que compra a ação, né, o acionista, ele sabe que isso não vai dar certo. E olha, eu queria dizer o seguinte, eu não falei aqui de que a nota dos três poderes, importante, Paulo, não é inédita, já houve outras notas, inclusive quando se criou o Ministério da Defesa, que os três assinam, né? Mas é rara uma nota em que os três comandantes, de forma autônoma, assinam a nota aqui, sim. E eu não disse que ela viabiliza o governo Lula. Não disse isso. Eu disse apenas que a nota foi tão bem escrita e acalmou tanto que alguns disseram que viabiliza, para ter uma ideia. Na verdade, as conversas que eu tive com comandantes aqui, a resposta era uníssona. Não me consta que as Forças Armadas têm que opinar sobre eleições, Zé Maria. Era a resposta que eu ouvia. Tá certo. Só para jogar dois veneninhos. Diga, Fernão. Eu queria lembrar que operador de mercado financeiro ganha tanto na alta quanto na baixa. Ele ganha na diferença da oscilação, né? E quanto maior a oscilação, mais ele ganha. Então, só para fazer um reparo aí para o que disse o Paulo. E o segundo veneninho que eu jogo é que tá cheio de cara nessa galera aí que aderiu ao projeto Lula, né, que virou gênio, porque adivinhou lá no governo do Fernando Henrique que vinha a maxi desvalorização e ficou bilionário com isso, né? E por causa disso é gênio até hoje, entendeu? E olha, se for olhar isso com lente... Deixa eu ouvir o Coronel Gerson, 2 minutinhos também por causa do nosso tempo, Coronel, sobre esse assunto ainda, a debandada dos investidores. Eu vou pegar a deixa do Zé Maria quando ele cita que o presidente Bolsonaro ele assumiu com a Petrobras extremamente endividada, e as ações estavam cotadas no início do governo Bolsonaro em R$ 12,81 e chegou a R$ 37,72 após o primeiro turno, após o bom desempenho ali quando ele passa no primeiro turno. Então nós observamos que houve uma evolução, e eu tenho dito para muitas pessoas que, na verdade, e aí eu acho que o Paulo pode falar sobre isso, porque ele tem a visão que nós temos aqui nos Estados Unidos. Eu tenho falado isso para muita gente, e falei ontem aqui no Pingo nos Is, essa junção, esse grupo, essa amálgama, esse samba de crioulo doido que foi feito para se antepor a Bolsonaro, juntando PT, PSDB, PMDB, PSOL, Rede, não existe a menor condição disso desaguar em prosperidade, é impossível. Então, nós observamos aqui nos Estados Unidos, aconteceu a mesmíssima coisa. O governo Biden, ele sofre pressão de grupos radicais de esquerda, e por causa disso, vejam bem, 2019, quando o presidente Trump entrega o mandato, os Estados Unidos tiveram o crescimento maior do G7, maior crescimento de produto interno bruto. Hoje, em 2022, ou seja, o crescimento dos Estados Unidos previsto caiu para 6º do G7, e ele está menor do que o do Brasil.
Então nós temos a inflação pior do que a do Brasil, o crescimento do interno bruto menor do que o Brasil e o país, os Estados Unidos, entrando em recessão por causa das políticas públicas, esse emaranhado de forças que se juntaram para derrotar o presidente Trump. A mesma coisa acontece no Brasil. Quando o Alckmin começou a dar um certo ar de que haveria um pouco de bom senso, o presidente Lula abre a boca para atender a sua militância e, obviamente, põe tudo a perder. E essa tensão vai persistir. Eu não vislumbro nenhuma possibilidade de conseguir comportar todos esses grupos, como aqui nos Estados Unidos também não aconteceu. Ô Mota, agora não dá para dizer para essa turma que eles compraram gato por lebre, né? Todo mundo sabia o que estava fazendo. Claro, são engraçadas e trágicas essas declarações dos tucanos arrependidos. O Fernão foi no alvo. Eu conheço várias dessas figuras. Eles votam pelo efeito de manada. É o L não. É fazer aquela consoante com a mão. É o que o Thomas Sowell, o grande economista americano Thomas Sowell, chama de visão dos ungidos. Eles têm PhD em Chicago, em Stanford. Eles é que são os caras chiques, eles é que sabem o que é bom para o Brasil. A gente é um bando de grosseirão. Imagina você ter o meu país presidido por um capitão do exército. Eu é que deveria estar lá. Sabe o que é que rola muito também? Vou contar aqui um segredo para vocês. Ressentimento pelo fato de que eles não são o Paulo Guedes. O Paulo Guedes está lá, né? Quando o Paulo Guedes assumiu, rolava um boato, o Paulo Guedes não vai durar 3 meses, o Paulo Guedes é muito temperamental, e o Paulo Guedes está lá brilhando. Esse voto dessa tucanada é o voto do ressentimento. Quem é que podia imaginar, né, que o PT ia ser o PT, que o PT ia demonstrar total desconhecimento da economia e fazer as mesmas práticas. Eu fiz até um comentário no Twitter, por uma manchete, acho que foi da Gazeta do Povo, de uma declaração do Armínio Fraga, né, de que as declarações lá do PT estavam em discordância com o que ele pensa. E eu falei, mas Armínio, você não assiste a Jovem Pan? A gente está falando isso da Jovem Pan tem uns 6 meses, né, ou mais. Quase todo o programa a gente diz isso aqui. Vai ser um desastre. Olha o histórico desses caras, né? Esse desastre da Bolsa de ontem é o trailer do filme. Não existe a menor possibilidade disso ser um episódio isolado. Isso é a natureza. O escorpião, ele dá uma ferroada nas pessoas porque é da natureza dele. Não adianta argumentar, bater um papo com o escorpião, não adianta fazer ressocialização no escorpião, porque ele ainda vai dar a ferroada. Eu só queria, para encerrar o meu comentário, lembrar uma declaração que o Paulo Guedes deu em um podcast, acho que tem uns 4, 5 meses, em que ele disse, olha, para o Brasil virar a Argentina, leva uns 6 meses. Para virar a Venezuela, leva aí 1 ano e meio. Agora, Paulo Figueiredo, para você complementar 1 minuto e meio, dá para dizer que o discurso ontem do Lula foi o prefácio de um livro de terror, né? Mas o Aras, é o prefácio que já estava escrito, só que o pessoal faltou, não leu o livro para a prova. Eu estou lendo aqui, vou ler algumas notícias aqui antigas, tá? Olha aqui. A ala do PT defende suspensão temporária de regras fiscais se Lula for eleito. Essa notícia, eu não vou citar aqui o portal, mas é de fevereiro, 1º de fevereiro de 2022. Eu estou lendo aqui outra notícia antiga, essa de 7 de janeiro de 2022. Além de reforma trabalhista, PT quer rever teto de gastos e privatizações. Poxa, eu falo assim, você não precisa ser um gênio para prestar atenção e pensar que os caras vão fazer o que eles dizem que vão fazer. Não é que eu estou fazendo aqui um exercício de futurologia. É por isso que eu falo da inabilidade política desses sujeitos. Agora, existe uma diferença entre o que o coronel Gerson falou aqui mais cedo, o Joe Biden e o Lula, é que o Joe Biden, ele é simplesmente um político de 5ª categoria que surfa em qualquer onda que for necessária. Se a pressão for mais forte das alas de esquerda, ele vai para as alas de esquerda. Se for mais forte para o outro caminho, ele segue o outro caminho. O Lula
é um radical de esquerda. Sempre foi. Era o contrário. O que o impedia eram as alas mais pragmáticas, mas a vontade pessoal dele é essa. São as coisas que ele vem repetindo aí o tempo inteiro. E a única coisa que eu queria dizer pro Fernão é que ele tem toda a razão. Operador de bolsa ganha quando sobe, quando desce, ganha sempre. Só que essa turma que tá aí, eles não têm nem capacidade de serem operadores de bolsa, eles são gestores de fundo. E aí, gestor de fundo, esses só ganham taxa de performance,